Estamos aqui com o escritor Ray Cunha, amapaense, aqui na sua cidade, lançando mais um dos seus livros de prosa. Ray, fale um pouco da sua infância em Macapá. Como é que foi a sua infância, seus primeiros contatos com as letras, os seus companheiros de sonho, de utopia, o pessoal do Charda Misturada? A minha infância foi dourada. Eu nasci na maternidade do Hospital Geral e fui para casa a poucos metros do Hospital Geral de Macapá, na rua Iracema Carvão Nunes, esquina com a Avenida ou Rua Eliezer Levi, ao lado do Colégio Amapaense. Quando eu nasci, só havia uma parte do Colégio Amapaense. Ele foi construído em duas etapas. A primeira e a segunda etapa, que já ficava bem do lado da minha casa, foi quando nós nos mudamos, eu tinha 11 anos de idade. Então a minha infância foi me divertindo na Mata do Rocha, que existia naquela região, e com as brincadeiras próprias de uma cidade ribeirinha, pequena, que era Macapá. Eu nasci em 1954 e já nos anos 60, eu, aos 13 anos de idade, que comecei a escrever por influência do Snar Lima Filho, que é o pai da minha geração de escritores, e também em contatos com o cronista Edivaldo Leal e com os artistas que se reuniam naquela época, sobretudo na casa do Snar, ficava na rua Mário Cruz, próximo ao Macapá, ao antigo Macapá Hotel. E aos 13 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que eu escrevi um poema para Alciné. Isso que eu digo que filha do poeta Alci Araújo. Alciné Cavalcante, hoje uma poeta conhecida em Macapá, uma jornalista competente, e ela era a musa da minha geração. Magrinha, sempre linda. E esse poema eu perdi, e desde aquela época, cerca de 1967, que eu vim começando a escrever o Edivaldo Leal, que copidescava, que fazia a revisão dos meus trabalhos. Ele me disse anos depois que ao ler as minhas primeiras crônicas, ele pensou que eu não tinha jeito, que eu deveria procurar outro rumo. E depois ele viu que eu dei um grande salto, porque eu aprendi a escrever. Isso era a mesma coisa com o Machado de Assis, né? Até por causa da letra dele na época, que era meio ruim. Era um garrancho. Como tu sabes muito bem, escrever é escrever. E à medida que se vai escrevendo, seja lá o que for, a gente vai lendo, fazendo os cortes, fazendo revisão, e vai se aprimorando até que consegue escrever algo que é entendido ou sentido por todos. Como foi que surgiu a antologia Charda Misturada? Ela é a segunda antologia publicada aqui no Amapá. A primeira foi em 1960, com Modernos Poetas do Amapá, que reuniu o Arthur Nery Marinho, os irmãos Álvaro da Cunha Luísio, o Alci Araújo, o Ivo Torres. Dessa geração, só o Ivo continua vivo no Rio. E como é que vocês tiveram a ideia, você, o Joy e o José Montoril, de criar essa antologia Charda Misturada? Em 1971, foi quando foi lançado o Charda Misturada. Eu tinha 17 anos, o Joy Edson também, eu acredito que é da minha mesma idade, e o José Montoril. O Snar já nos tinha batizado, ou pelo menos a mim, ele já tinha batizado como poeta. E eu me senti como tal. Porque o Snar era muito rigoroso nessas coisas. Eu lembro que ele sempre dizia que nem todo mundo era poeta. Tinha muita gente querendo ser poeta, mas poucos seriam poetas de verdade. O Snar era rigoroso. E ele foi o autor do prefácio da Charda Misturada. Exatamente. E ele diz nesse prefácio que é o nosso batismo de fogo.
E aí, então eu me reuni com o Joiedes, que era meu amigo, e é do livro quem eu considero realmente o poeta. Os meus versos eram muito tímidos e depois eu passei a escrever ficção e uma vez ou outra que eu escrevo ainda poesia, que é o gênero literário que mais requer do artista. E eu conversando com o Joy Edson, que hoje ele se assina José Edson dos Santos, na época era Joy Edson, e nós frequentávamos a casa do José Montoril, que por nossa influência começou a escrever também. E que desistiu, parece. Pelo menos tem notícia de que ele tenha escrito, ou pelo menos publicado, alguma outra obra. Verdade. E aí nós nos reunimos e também por orientação do Snar, nós criamos um livro de ouro. Esse livro de ouro era famoso. Esse livro de ouro, ele sempre teve essa iniciativa de fazer um livro de ouro para coletar a colaboração de amigos para a literatura, para a arte, para essas coisas. Então, com esse livro de ouro, todos os dias nós saímos, nós três, para pedir ajuda para os empresários. E os empresários iam dando as suas colaborações, até que chegou um momento que já havia algum dinheiro reunido. E nós conseguimos uma gráfica para fazer esse trabalho de impressão do livro. Na época era um sistema trabalhoso. Tipografia, né? Era tipografia, foi um livro impresso ainda em tipografia. Mas a mãe do José Montoril, professora, no momento eu não me lembro do nome dela, foi, na verdade, ela pagou a maior parte do valor da impressão, inclusive foi parcelado. Ela era professora e do salário dela, ela tirava todo mês uma quantia para pagar, porque o que nós arrecadamos era pouco, dava para dar entrada, era insuficiente. E aí nós levamos a uma gráfica e foi feito a impressão do livro, e esse livro foi inclusive grampeado. A capa era azul, de cartolina, cartolina. Enfim, um livro artesanal, mas que para nós três representou um tesouro. E eu me lembro que esse livro foi lançado numa cerimônia na antiga Associação Comercial do Amapá, e nós três estávamos felizes da vida. Eu já tinha tomado não sei quanto de bebida, e os outros dois também. Nós inclusive nos paramentamos com paletó e gravata, parece-me que foi. E aí em dezembro de 1971 foi feito esse lançamento, e que foi, como o Snar tinha falado no prefácio, o nosso batismo de fogo. Realmente, como tu bem sabes, a gente, nós escritores, quando lançamos o primeiro livro, é um momento que vai eternizar a nossa vida. E é um batismo de fogo, porque nós estreamos naquele sacerdócio. A gente sabe que a literatura, sobretudo em Macapá, é um sacerdócio, porque não há mercado, não há editora, então a gente tem essas iniciativas artesanais e a gente vai vendendo o livro de uma maneira assim pessoal, faz uma distribuição pessoal. Eu sei como é isso. Você está já no seu sexto livro, sexto ou sétimo? Parece-me que eu não me lembro se é o sexto ou o sétimo. Pois é. Mas são parece-me que 4. Charda é o pontapé inicial, depois vem Sob o Céu nas Nuvens. Isso. Sob o Céu nas Nuvens, que já foi o meu livro solo de poemas. Foi quando eu observei que, como poeta, eu não tinha futuro. Sobretudo depois que eu li alguns poetas, como Edgar Allan Poe, que tem uns poemas maravilhosos, Fernando Pessoa. Lendo Fernando Pessoa, eu vi, não, eu não vou continuar pelejando contra Fernando Pessoa. Eu quase desisto de escrever quando eu li e reli Guimarães Rosa.
Quando eu li, vi aquela grandiosidade, depois eu li o Cervantes, aconteceu alguma coisa, eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui escrevendo? Que também, ao mesmo tempo, estimula a gente, como também, Hemingway, claro. quando ele lia outros gigantes, ele se sentia estimulado para escrever melhor do que aqueles gigantes. É uma moeda, tem as suas duas faces. Tá certo. Essa conversa aqui com o Ray Cunha, ele está falando um pouco da sua vida, e ele que associa o jornalismo e a literatura. Como é essa associação do autor de ficção, o autor amazônica, que escreve sobre personagens que vivem nas cidades, né, não é o ribeirinho, e o jornalista, que está lá diante da realidade? Como é que você vivencia essa experiência entre o escritor de ficção e o jornalista com o pé na realidade? Qual é o que influencia? O escritor influencia o jornalista ou o jornalista influencia o escritor? Essa questão ela foi esclarecida para mim por Ernest Hemingway. O Hemingway disse que o jornalismo é muito útil para o escritor que está iniciando, mas que o escritor deve pôr o jornalismo de lado o mais rapidamente possível. E foi o que ele fez. Por quê? O jornalismo é bom para o escritor iniciante porque o disciplina a escrever todos os dias. E, como tu bem sabes, o escritor, a ferramenta dele é a palavra. E a palavra é um potro selvagem. O escritor tem que saber domar esse potro para poder construir o seu universo, aquele universo que está contido num conto, num romance. E quando o escritor continua também realizando o trabalho de jornalismo, no jornalismo nós trabalhamos virtualmente 24 horas por dia, porque o jornalista ele tem que estar sempre pronto para um chamado. Já aconteceu de eu, como jornalista, passar o dia inteiro cumprindo pauta, chegar na redação do jornal, na época eu era solteiro, e ter que viajar, não dava nem para ir em casa. Quando morreu aquele ministro da Reforma Agrária em Carajás, que inclusive o Jader Barbalho substituiu, eu não me lembro do nome dele. Marcos Freire. Marcos Freire. Eu trabalhava no Jornal Diário do Pará, eu passei o dia inteiro envolvido com uma pauta que exigia investigação. Aí eu cheguei já à noite na redação do jornal, fui redigir minha matéria e o editor chegou comigo: olha, tu não vais poder ir à tua casa, tu vais ter que viajar agora para Carajás, o monomotor já está aguardando no aeroporto, porque morreu o ministro da Reforma Agrária num acidente, tu vais ter que ir para lá para cobrir. Eu só voltei, parece-me que 3 dias depois de lá. Então, e há aqueles jornalistas que fazem campana, por exemplo, órgãos como o Veja, a Folha de São Paulo, tem sempre jornalista de plantão na frente da casa do presidente da República. E nesses locais, assim, eles pernoitam lá, porque aquilo é a área deles, qualquer coisa que aconteça, eles têm que estar por dentro, têm que estar por perto. Então, o jornalista, ele, principalmente o repórter geral, ele lidar com as palavras o dia inteiro. Quando ele chega em casa, se é uma pessoa que não tem tempo para escrever de madrugada, ele não quer mais saber de palavras, ele não tem mais tutano para escrever nenhum bilhete. Então é daí que o jornalismo passa a prejudicar o escritor. Quando o escritor é carpinteiro, é pedreiro, é médico, advogado, ele não está lidando com as palavras. Então ele ainda tem cabeça para criar. Que nós lidamos com as palavras e nós criamos por meio das palavras. Assim como o pintor cria por meio das cores, das formas que ele cria na tela e por aí afora, cada artista na sua área, o escritor lida com palavras. Então o Hemingway cedo, ele era correspondente, era um americano correspondente na Europa, numa época em que o dólar valia muito mais, e se tornou um jornalista de ponta, mas ele largou tudo isso. A primeira esposa dele tinha
pequeno rendimento no mercado financeiro, eles passaram a viver disso e às vezes passavam até fome, mas eles sabiam o que ele queria. Agora, com relação a mim, ao meu trabalho jornalístico, eu comecei a trabalhar como jornalista aos 21 anos de idade, em 1975, em Manaus, como repórter policial. E desde então que eu coloco comida na mesa como jornalista. Como escritor, eu já pude... Eu ganhei muito pouco como escritor, em termos de direitos autorais, mas como escritor, isso é a minha vida, é o meu sacerdócio. Eu não compreendo a vida sem criar, sem escrever. Como é o seu processo criativo? É fácil? As ideias vêm? Como é que você cria o argumento para escrever um conto, um romance ou uma novela? Como é que vem essas ideias para você? Essa questão, ela é infinita. Inclusive, cada artista tem seu processo criativo. No meu caso, eu tenho contos que vieram assim. Eu tenho um conto que eu morava em Manaus na época, eu passei 3 dias ouvindo a palavra Marcelo. 3 dias eu já não suportava mais. Aí eu me sentei para escrever. Na época eu ainda escrevia a caneta no papel, depois que eu datilografava. Hoje eu escrevo diretamente ao computador. E saiu um conto redondo, começo ao fim, praticamente sem ter que mudar nenhuma vírgula. Também já aconteceu o meu romance A Casa Amarela. Eu tive durante anos um sonho recorrente. Eu sonhava com a casa da minha infância, que tinha paredes amarelas.